Então, hoje nós vamos, a lição de hoje é a lição número 4, do lugar da bênção ao deserto da tentação. E a referência bíblica é Marcos 1, versículos 12 e 13. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Está na página 28, né, do livrinho. Essa lição, ela se resume em 3 tópicos diferentes. Nós vamos falar deles e acrescentar mais alguma coisa. O primeiro tópico que fala aí é o Espírito mandou para o deserto. O mandou para o deserto. Conforme está escrito, Deus sabia que aquela experiência, ainda que desagradável, era extremamente necessária, uma vez que Jesus só teria autoridade sobre o inimigo, sobre Satanás, se aprendesse a resisti-lo face a face e vencê-lo. Não é? Então, Deus tinha um propósito em tudo isso, não é? Porque Deus sabe, e nós também precisamos saber, que para vencer as artimanhas do inimigo, nós precisamos estar fortalecidos em Deus. Precisamos estar cheios do Espírito de Deus, porque senão vamos ser uma presa fácil para as artimanhas do maligno. E Deus sabia que Jesus precisava desse tempo. Um tempo de qualidade, 40 dias e 40 noites, que tempo de qualidade na presença de Deus. Então ele foi para Deus, o enviou, o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito o enviou para o deserto. Deus a ninguém tenta, porém permite a tentação do crente pelo diabo com a mesma finalidade percebida na tentação de Jesus. Lembra em 1 Coríntios 10:3, fala o seguinte, 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum ao homem, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possa suportar. Glória a Deus. É bondade de Deus. Deus certamente sabia que Jesus ia ser tentado, mas ele resistiria, porque Jesus conhecia a palavra. Não é, embora fosse a palavra, mas ele conhecia a palavra enquanto homem, nesse processo, viveu 30 anos aprendendo de Deus. Ele sabia o que tinha que fazer para vencer o inimigo. E Deus, a palavra que fala assim, que Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Ele permite a tentação. Ele permite. E é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, se soubermos absorver ou entender e lutar contra essas tentações. Igual fala no livro de Tiago, naquela lição que nós tivemos sobre a tentação. Precisamos, portanto, estarmos fortalecidos em Deus para vencer a tentação. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. Então, as tentações que porventura nós venhamos a passar ou estejamos passando, é comum a todos. Todos também passam por tentações, por dificuldades, por provações. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Glória a Deus por isso. Ele não permite nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhuma tentação acima das nossas forças. Já pensou se permitisse? Seríamos destruídos, porque o inimigo não iria brincar de trazer uma tentação leve, momentânea, que eu pudesse resistir. Não, ele ia trazer uma para me derrubar de vez. Mas Deus não permite que seja acima das minhas forças. Glória a Deus por isso. Então, qualquer tentação que vier contra você ou que vier contra nós, pode ter certeza, eu tenho a força suficiente em Deus para resistir essa tentação e sair vencedor. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possais suportar. Esse escape é Jesus. Tem misericórdia.
É Jesus, o nosso escape. Glória a Deus por isso. O Evangelho de Marcos, ele não explica muito sobre a tentação de Jesus. Não era a finalidade de Marcos falar sobre as tentações de Jesus, aquelas 3 passagens das tentações de Jesus. Não, e Marcos não explica isso, igual Mateus e Lucas. Lá em Mateus e Lucas está mais bem explicado as tentações. E também não é o tópico, a intenção dessa lição, explicar essas tentações, essas 3 tentações, porque nós estamos trabalhando em cima do livro de Marcos, e Marcos não fala sobre elas. Então, abramos mão disso e vamos falar naquilo que está no contexto da lição. Entretanto, neste evangelho, vemos uma perspectiva muito importante desse acontecimento na vida de Jesus. Porque muitas vezes, quando nós lemos essa passagem, não sobreveio a vocês, não, aqui, ó. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Então, quando nós lemos isso, somente essa parte, tá? Nós imaginamos que Jesus foi para o deserto somente para ser tentado. Mas não é a verdade. Ele não foi só para ser tentado. A tentação fazia parte desse processo, porque Jesus foi para ser preparado para o ministério que ele estava a seguir, que estava próximo de começar o seu ministério. Deus permitiu para ele ir lá para se preparar para iniciar o seu ministério, que estava prestes a surgir. Então, ele não foi especificamente para ser tentado, ele foi para ser preparado. E a tentação faz parte desse processo. Nas nossas vidas, da mesma forma, a tentação faz parte do nosso crescimento, as lutas fazem parte do nosso crescimento, das adversidades, independente de quais sejam elas, fazem parte do nosso crescimento, da nossa maturidade espiritual. Mas glória a Deus que ele não permite acima das nossas forças, conforme nós já vimos. Glória a Deus por isso. Mas é muito estranho dizer que Jesus precisava desse tempo. Ele precisava desse tempo de provação, 40 dias e 40 noites, ser provado no final. Se analisarmos bem, Jesus não precisava. Ele 30 anos, ele viveu dentro da igreja praticamente 25, sendo instruído pelos doutores da lei. Com 12, ele já dava aula para os doutores da lei. Ele precisava desse tempo? Precisava. Ele precisava. E nós também precisamos. Não é porque eu sei da palavra, eu sei, sabe, as nuances do evangelho, que eu não preciso de tentação, porque eu conheço. Não, precisamos também para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Jesus, assim como cada um de nós foi homem, e pelo fato de habitar num corpo mortal, ele precisou desse tempo específico para fortalecer no espírito. Ele precisava desse tempo, um tempo de qualidade prolongada, mas ele precisava desse tempo. Porque ele ficou 40 dias em jejum e oração, nada comeu, nada bebeu, mas foi tentado. Ele precisava desse tempo, igual Moisés, 40 dias em jejum, nada comeu, nada bebeu, na presença de Deus. Moisés recebeu a tábua da lei, né? As leis. Jesus aqui já recebeu a abertura do seu ministério. Glória a Deus por isso. O tópico 2, imediatamente o Espírito mandou para o deserto. O imediatamente, está na página 29, o imediatamente do Espírito revela que antes de qualquer experiência ministerial junto às multidões, Jesus tinha que manifestar domínio sobre si mesmo. As provações é para isso, para provar, para que eu possa manifestar domínio, que eu tenho força suficiente para resistir à tentação. Então, Jesus não foi diferente. Ele precisava desse tempo, dessa provação no deserto, que a Bíblia fala no deserto, tá? No deserto é tudo ermo, é só ele. A Bíblia fala que tinha animais selvagens, não é? Mas é ele e Deus. Ele precisava desse tempo, porque ele tinha que manifestar o domínio sobre si mesmo, provar se ele realmente conseguiria. Ele era um homem,
E ele também sujeito ao pecado. E ele precisava ter domínio também sobre essas tentações. Certamente, nos 30 anos antes, ele não teve tanta provação. Mas agora ele passou por isso, para ser vencedor do outro lado. Glória a Deus por isso. Antes de dominar sobre as circunstâncias externas, Jesus precisava dominar as internas do seu próprio ser. Eu sou capaz. Vem a provação, eu preciso dominar as circunstâncias internas do meu próprio ser. Eu passo a me conhecer melhor. Eu passo a me entender que em Deus eu posso vencer essa tentação. Então, antes de dominar as circunstâncias externas, lá fora é mais fácil, mas as internas precisam transformação. As circunstâncias internas, porque às vezes eu quero, mas a minha vontade às vezes não é forte o suficientemente para resistir. Eu preciso resistir, mas às vezes eu não consigo. Então, essas circunstâncias externas, eu preciso estar fortalecido em Deus para resistir às tentações. Deus sabia disso e Jesus passou por isso. Glória a Deus por isso. A tentação só terá espaço em nossas vidas quando encontrar em que se apoiar. Presta atenção. As provações ou a tentação só terá espaço em nossa vida quando encontrar em que se apoiar. Fraqueza, tendência para o mal, falta de disciplina. A falta de disciplina é um problema. Fraqueza espiritual. Tá, hoje eu estou fortalecido em Deus, amanhã eu já estou fraco em Deus. Hoje eu já oro, amanhã eu já não oro. Hoje eu oro, amanhã eu falo, Deus, a mesma oração de ontem, está lá, estou indo. Não é assim. Então eu preciso, a tentação só vai encontrar pouso se encontrar uma brecha. Uma fraqueza, uma tendência para o mal, a falta de disciplina, conforme diz o texto. Então, amados, que nós possamos ter a disciplina de nós buscarmos fortalecimento em Deus, porque a aprovação mais cedo ou mais tarde ela vem e eu preciso estar fortalecido para resistir no dia mau, como diz a Bíblia, resistir no dia mau. Porque nem todos os dias são bons, tem dias maus também. E os dias maus eu preciso estar fortalecido em Deus para ser vencedor no final. Jesus exerceu autoridade sobre si mesmo, por isso resistiu à tentação e não caiu. Então ele certamente ele estava fortalecido em Deus? Estava. E justamente por isso que ele não caiu. Justamente porque as três tentações que o inimigo veio sobre Jesus são tentadoras mesmo. São tentadoras, não é? Mas ele resistiu e não caiu. Ele exerceu autoridade. Eu posso resistir, portanto, eu vou resistir em nome de Jesus. É assim para nós. Eu resisto em nome de Jesus. Antes de dominar qualquer coisa deste mundo, precisamos aprender a exercer o autodomínio ou o domínio próprio. É um fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, se não me engano, não é? Fruto do Espírito. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Eu preciso ter domínio próprio. Paciência, longanimidade, são frutos do Espírito que eu vou adquirindo com o meu crescimento, com a minha maturidade em Deus. O domínio do Espírito vem fazendo parte da minha vida. Ou seja, o domínio próprio precisa fazer parte da minha vida. Ter domínio próprio é fácil? Nem sempre. Nem sempre é fácil. Mas é possível? É, porque está conosco. Aquele que nos guarda, aquele que diz que nenhuma provação é maior do que a minha força de resistir, eu posso ter o domínio próprio e resistir. E Jesus, esse resistiu por causa do domínio próprio, porque ele conhecia a si mesmo e conhecia o seu Pai. Glória a Deus por isso. E o imediatamente do Espírito revela tal prioridade na carreira cristã.
Queridos, ser fortalecido em Deus é uma prioridade para todos nós. Buscar o fortalecimento em Deus através da oração, através da comunhão, através da meditação na palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. Eu procuro me fortalecer em Deus. Faz parte da nossa carreira cristã. Na verdade, é prioridade. Por isso que a palavra fala: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É a prioridade da nossa vida. É a prioridade. Assim eu me fortaleço em Deus. Assim, quando as provações vierem, eu estarei fortalecido e as resistirei, no nome de Jesus. Certamente o deserto foi um tempo esperado para que ele se enchesse do Espírito. Então, ali, Jesus, naquele tempo, no deserto, 40 dias, 40 noites, em jejum, tentado pelo inimigo, ele saiu dali cheio do Espírito. Buscou intimidade, buscou encontro com Deus genuíno, e ele saiu dali fortalecido e cheio do Espírito. O tópico 3, e os anjos o serviam. Os anjos, estavam com Jesus durante todo o tempo, guardando-o, está na página 29, de todo o mal, inclusive das feras que o rodeavam naquele lugar. Os anjos estavam ali para guardar a Jesus, e os anjos o guardou. Os anjos o guardou. Glória a Deus por isso. Os anjos ministravam proteção e segurança durante todo o tempo de jejum e deserto. Todo o tempo, 40 dias e 40 noites, de jejum e deserto, os anjos guardaram Jesus. Porém, eles não tinham autoridade para impedir que Jesus fosse tentado, porque ela era endereçada somente a ele, e somente ele poderia se livrar. A tentação era endereçada a Jesus, somente ele poderia se livrar. Os anjos estavam ali para guardá-lo, o externo, dos bichos, dos animais que estavam ali. Mas a autoridade para resistir ao inimigo estava em Jesus. Glória a Deus por isso. E depois de vencida essa batalha, os anjos ministraram a seu favor. Os anjos ministraram. E a Bíblia fala que os anjos o serviam. Também os anjos serviam Elias, lembra do Elias? Os anjos também o serviam depois de um longo tempo no deserto, correndo. Os anjos veio debaixo do pé de zimbro, não é? E ali os anjos o serviam. Esses anjos estão conosco também para nos servir. Mas resistir o inimigo ou cair, a decisão é minha. A decisão é minha. Os anjos não vão poder fazer muita coisa. Então, amados, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores. Os anjos, é uma pergunta, tá? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores enviados a todos aqueles que hão de herdar a salvação. Então, é para nós que já somos salvos, é para nós que já confessamos Jesus. Os anjos foram enviados para nos servir, também para nos guardar. Também ao nosso redor existem anjos do Senhor nos guardando em todo o caminho. Ao nosso derredor, aí sim, os anjos do maligno. Os anjos do Senhor, eu estando em linha com a vontade de Deus, dentro da vontade, dentro da intimidade, da unidade com Deus, os anjos estão ali para me guardar e vai me proteger. Mas se eu não estiver de acordo com a vontade de Deus, se está fora da vontade de Deus, os anjos não vão estar, os inimigos vão ter toda liberdade para entrar. Procurando uma brecha, ele entra. E o tempo de ação dele pode ser agora, pode ser depois, pode ser mais adiante, ou na outra geração, ele vai absorver, ou seja, ele vai usufruir dessa brecha e fazer o que ele tem que fazer, porque na verdade ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Mas os anjos do Senhor, glória a Deus, estão ao nosso lado.
Por isso nós precisamos, a cada dia, buscar mais a presença de Deus, a intimidade com Deus, sabe, crescer e amadurecer em Deus, para que quando as tentações vierem, os anjos estão ali nos guardando. Porque eu estou dentro do propósito de Deus. Glória a Deus por isso. Amados, esses são os 3 tópicos do livro. Mas e depois? Mas tem um depois. Depois desse período, lá em Lucas 4,14, fala o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, então ele já estava cheio do Espírito. Então, depois desse período de 40 dias e 40 noites em jejum, isso não está no livro, tá? Ele estava cheio do Espírito. Regressou para Galiléia e a sua fama correu toda a circunvizinhança. Gente, mas onde é que ele estava? Ele estava próximo a Jerusalém. Ele foi batizado ali em Jerusalém, no Rio Jordão, próximo a Jerusalém. E o deserto que ele foi é ali nas proximidades. Mas depois que ele encheu-se do Espírito, passou por essa provação, ele foi para Galiléia. A Galiléia de onde ele saiu, lembra? Ele saiu da Galiléia para ser batizado, porque ele morava lá na Galiléia com a sua família e veio até Jerusalém, até próximo a Jerusalém, para ser batizado por João Batista, não é? Então ele andou 160 quilômetros, conforme nós falamos aqui, uma lição agora para trás, aí, nós falamos isso, ele andou 160 quilômetros até chegar em Jerusalém para ser batizado pelo João Batista. Agora ele voltou mais isso. Gostava de andar, né? Glória a Deus por isso, porque tudo tinha um propósito. Então, querido, esse versículo é o primeiro versículo no livro de Lucas que retrata depois da tentação de Jesus. Depois que Jesus voltou do deserto, João Batista foi preso. Logo em seguida ele foi decapitado. Teve umas passagens onde mandou procurar, né, se verdadeiramente era discípulo, era batizado, aquela coisa toda, e Jesus respondeu categoricamente a João Batista. Aí ele foi preso, foi decapitado. Aí Jesus, então, começou o seu ministério. Aí ele voltou para Galiléia. João Batista pregava no deserto da Judeia, perto de Jerusalém, que levava os habitantes da cidade a procurá-lo, conforme nós já falamos. Entretanto, quando Jesus voltou do deserto, ele não foi para Jerusalém, ele escolheu Galiléia para começar o seu ministério. Jerusalém, aquela região de Jerusalém, da Judeia, era próspera. Era pessoas, sacerdotes, religiosos, judeus prósperos. E ele foi para Galiléia, pessoas humildes, mas simples. Mais simples. Lá na Galiléia, pessoas humildes, mais simples. A Galiléia não era como a Judéia. Essa região era pobre e os seus moradores, pessoas humildes. Então, Jesus começou o seu ministério no meio dessas pessoas. Tá? Ele passou a pregar e proclamar o evangelho e a salvação aos homens. Glória a Deus por isso. Então, Jesus foi ao deserto, amados, para se preparar para iniciar o seu ministério. E depois desse tempo, ele estava preparado. Ele precisava desse preparo. Nós também precisamos desse preparo. Não necessariamente para exercer um ministério, depende, Deus tem um chamado para cada um de nós. Um chamado de levita, um chamado de servo, um chamado de crente, um chamado de pastor. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Mas um ministério Deus já nos deu. Aquele ministério, quando nós confessamos Jesus, ele já nos deu. Qual que é? O ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo lá fora com Deus. É falar de Deus. Aproveitar as oportunidades para falar da graça de Deus. Esse é o ministério que todos nós temos. E para isso nós precisamos preparar. Para isso nós precisamos conhecer. Para isso nós precisamos relacionar com Deus e conhecer mais de Deus, para poder falar de Deus para as outras pessoas. O nosso testemunho de vida ajuda? Claro. Fala mais do que palavras, na verdade. Não é? A nossa postura fala mais do que palavras.
Mas Deus também vai nos usar tanto a nossa postura de crentes convertidos em Deus, como a nossa fala. Também Deus vai usar. Glória a Deus por isso. O ministério não pode ser baseado em conhecimentos, obras ou competências, mas na separação do Espírito de Deus. Então, o ministério é uma separação, e essa separação é feita pelo Espírito de Deus. Por isso que lá no início do versículo fala que o Espírito o impeliu ao deserto. Então, o Espírito estava agindo nele. O Espírito também precisa agir nas nossas vidas, porque ele está em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, precisamos estarmos preparados, não é, para ouvir o Espírito e manifestar a graça de Deus através de nós a outras pessoas. Então, isso é importante, queridos. É buscar a intimidade com Deus, permanecer firme no Senhor. Essa é a opção. É por demais interessante, mas também é por demais necessária permanecer firme em Deus. Porque se eu estiver firme em Deus, as tentações virão, mas eu terei força para resistir. Eu terei força para resistir. E os anjos vão estar ao meu lado, me servindo, me fortalecendo. Glória a Deus por isso. Onde eu vou, tem anjos me guardando. Onde você vai, tem anjos te guardando ao seu lado. Esteja, portanto, em linha com a vontade de Deus, porque vale mais entrar no reino e perder todas as outras coisas do que ganhar o mundo inteiro e perder o reino. Vale mais entrar no reino e perder todas as outras coisas, amizades, as benesses do mundo, não é? Porque essas aí me tiram do reino. Vale mais perder, vale mais entrar no reino de Deus e perder todas as outras coisas, do que ganhar todo o mundo e perder o reino. Que nós possamos ter em mente, o reino de Deus me espera. E eu faço aqui, enquanto aqui estou. Estou no reino de Deus. Por isso eu preciso andar em linha com a vontade de Deus. O ensino de Jesus, a pregação de Jesus era acerca do reino, do arrependimento e crer no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Assim é para nós. Todos os dias, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Buscai o Evangelho. Tenha intimidade com o Evangelho. É assim que eu vou crescer e amadurecer em Deus. O termo grego para o arrepender-se é metanoia. Certo? Metanoia é o termo grego para arrepender-se, que quer dizer mudança, maneira de pensar. Olha só, mudança, maneira de pensar, mudança de atitude, de sentimento de pesar pelo passado e tomar novo rumo para o futuro. Isso é arrepender, é mudar de direção. Mudar de direção. Eu ia para lá, mas eu arrependi, eu volto. É dar meia volta, uma guinada, como se diz aí fora, na minha vida. Mas antes, viver no reino, perder todo mundo, mas ganhar o reino, arrepender de tudo aquilo que o mundo me assediava. Sede forte, pois, porque o mundo vai continuar nos assediando. Mas com Deus, eu estou fortalecido. Mas com Deus, eu consigo passar por esse período de provação. Quanto tempo? Não sei, cada caso é um caso, não é? Mas a provação, ela vem. É para nos fortalecer, é para nos provar. E eu quero sair do outro lado como obreiro aprovado. Você também precisa sair do outro lado como obreiro e obreira aprovada. E o arrependimento é feito em duas instâncias diferentes. Primeiro, nos arrependemos dos pecados cometidos. Depois, rejeitamos o viver mundano de outrora, da corrupção. Primeiro, eu preciso me arrepender dos pecados. Depois, eu rejeito aquele mundo que me levou a errar. Glória a Deus por isso. Fazer uma conversão de vida, voltando-se para o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que a palavra fala, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus.
É repetitivo? É, mas é preciso, a Bíblia justamente fala, inculca, ou seja, bate, lá em se não me engano, em Filipenses 3:1, fala, eu não me canso de falar a mesma coisa, várias vezes, não é? É para a gente aprender mesmo. Paulo falava isso. Eu não me canso de falar a mesma coisa. Então não canse de ouvir a mesma coisa, porque é discípulo. Discípulo fala a mesma coisa várias vezes. É para inculcar em nós essa necessidade de estar buscando a presença de Deus e se fortalecendo em Deus. Crer no Evangelho é primordialmente crer no Senhor Jesus. Por sua vez, crer em Jesus é recebê-lo para dentro de nós, para unirmos a Ele. João 3,15. Então, amados, graças a Deus que uma parte nós já vivemos isso, não é? É crer no Senhor Jesus, amém, nós cremos. Outra vez é crer no Jesus e recebê-lo. Nós já cremos e recebemos. Glória a Deus por isso. E nos unimos a Ele. Agora nós precisamos manter isso. Cremos, recebemos, nos unimos a Ele. E agora eu preciso manter essa unidade com Deus. Não é? Eu preciso manter essa unidade com Deus. E eu mantenho essa unidade com Deus. É buscando Deus. É buscando Deus. Quem está acompanhando o estudo bíblico do livro de Salmos, gente, Davi era uma coisa espetacular. Toda vez que a gente fala de Davi, ele estava com problema. A primeira coisa que ele fazia era recorrer a Deus. Era recorrer a Deus. Tinha intimidade com Deus. E mesmo assim ele era falho. E mesmo assim ele falhava. Então, se você falhar, queridos, olha, se falhar, quem é aquele que não falha, não é? Quem é aquele que, não tem, que atira a primeira pedra, que ele não tem pecado. Então, querido, se nós falharmos, arrependa. Primeiro passo é arrepender. Vamos dar uma guinada nisso aí e vamos deixar o mundo, aquele motivo do meu pecado, fora e vamos viver uma nova vida, porque a novidade de vida para nós é todo dia na presença de Deus. Portanto, receber Jesus em nossas vidas é vital para entrarmos no reino de Deus. É vital. Receber Jesus nós já fizemos. Agora eu preciso manter esse propósito de entrar no reino de Deus. Manter esse propósito. Devemos recebê-lo constantemente, querido. Não é só aquele dia que eu decidi por Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é só aquela, não. Só aquele dia. É todo dia. É todo dia eu preciso receber. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. É todo dia. Devemos recebê-lo constantemente em nossas vidas, devemos nos arrepender constantemente e sempre perseguir a sua vontade em ardor e fervor. Oh, glória! Nós precisamos ter alegria de buscar a presença de Deus. A Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Da mesma forma, alegro-me quando eu tiro um tempo para buscar a presença de Deus. Que tempo? É o seu tempo, é aquilo que você determinar para buscar a presença de Deus. Alegro-me quando chegado a hora para buscar a presença de Deus. Se é de madrugada, o Espírito te acorda para buscar a presença de Deus. Se é de tarde, se é de noite, não importa se é no banho, glória a Deus, é o momento de você e Deus. Sabe? É importante. Então, eu preciso recebê-lo, não somente aquele dia que eu confessei Jesus, mas é a partir daquele dia recebê-lo todos os dias, como meu Senhor e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Assim, eu vou estar priorizando o reino de Deus, que está aqui. Assim, eu vou estar priorizando o reino de Deus. E eu vou estar buscando primeiramente o reino de Deus. Tudo vai me ser acrescentado a partir daí, porque é palavra de Deus, é promessa de Deus. Por isso que Davi era um homem vitorioso,
Ele buscava primeiramente o reino de Deus. E ele teve um reino tumultuado, de guerras. Salomão já teve paz, mas ele teve guerra em todo o tempo. Mas ele se tornou vencedor, não é? Mas ele buscava a presença de Deus. Conclusão na página 30. O Espírito Santo tinha pressa em levar Jesus a uma experiência que lhe garantisse autoridade sobre o poder das trevas. Essa pressa que o Espírito Santo tinha para Jesus de ter essa experiência, o mesmo Espírito Santo tem pressa que nós também nos amadurecemos em Deus. Venhamos nos amadurecer em Deus, porque Ele sabe que o mundo jaz no maligno e as tentações estão batendo as portas. Então Ele tem pressa em que nós também sejamos, garantir em nós autoridade sobre o poder do maligno. Essa autoridade eu tenho, em nome de Jesus. Satanás, arreda. Em nome de Jesus, não me pertence. Sai daqui. Glória a Deus pela vitória. Glória a Deus pela vitória. Então, amados, Jesus, o Espírito Santo tem pressa em que nós amadureçamos e venhamos a andar com Ele. Isso foi conquistado por meio da vitória sobre a tentação no deserto. A vitória de Jesus foi conquistada, glória a Deus, naquela tentação, porque o Espírito era com ele. E ele saiu dali cheio de Deus para cumprir com seu ministério. E logo o primeiro milagre, ele voltou para a Galileia. Foi logo em seguida o casamento em Caná de Galileia. Transformou água em vinho. Só uma pessoa cheia de Deus pode fazer isso. Só uma pessoa cheia de Deus. E ele estava cheio de Deus. E era Deus. Glória a Deus. Não é? Então, amados, nós precisamos estar buscando nos inteirar, estar cheio de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. Resistir no dia mau. Amém?